irmão, eu fico desesperado, presbítero Kleber, presbítero Expedito Rodrigues, quando alguém vai dizer o departamento só funciona se eu estiver na frente. Aquela congregação só vai se eu for o dirigente. Se eu não for o dirigente, ela não vai. Eu digo, Deus tem misericórdia, a situação está delicada. Eu quero falar para você, irmãos, que está aqui. O Egito não parou a igreja. Você lembra que a igreja ficou lá no Egito? Os hebreus ficaram debaixo do chicote do faraó, mas chegou o dia que Deus tirou. Você lembra que a igreja ficou na Babilônia por um tempo lá dentro cativa, a primeira, a segunda leva, mas Deus não deixou seu povo cativo. Você lembra que o nosso Senhor dos Senhores foi também para o Egito, ainda criança, mas não ficou no Egito, voltou para Belém. Você lembra que os fariseus não parou a igreja, ninguém para a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer a igreja. Eu passo, é verdade, eu passo, você passa, mas a igreja não passa. Ela é mantida pela unção do Espírito de Deus. Você está aqui no Brasil, você acredita que agora a obra de Deus na África está sendo feita? Eu estou no Brasil, irmão, você está no Brasil, você está no bairro Santa Cruz, a obra na Oliveira está acontecendo, não depende de você. A obra em Salvador está sendo feita, no Canadá, no Japão, no Chile, no Equador. O Espírito de Deus está a trabalhar pelo mundo. Mas muitas das vezes nós somos tão pequenos, irmão, que nós queremos achar que somos alguma coisa. Ai de você, irmão, que queira atrapalhar e cruzar no caminho do Todo-Poderoso, porque Jonas quis atrapalhar o projeto de Deus. Ele disse: eu te jogo dentro da baleia. Porque, irmão, quando eu trabalho para ser uma pedra de tropeço para a obra de Deus, Deus ele vai entrar com provisão, Deus ele vai entrar com providência. O que eu preciso é sentar e ouvir a palavra de Deus, é não deixar a lamparina da minha vida espiritual apagar. Mas muitas das vezes eu estou mais preocupado com o irmão A, com o irmão B, e estou esquecendo de abastecer a minha lamparina. Pergunta para o irmão, para a irmã que está ao seu lado: como está o azeite na sua lamparina? Eu acho que os irmãos não me entenderam. Pergunta para ele mais uma vez: como está o azeite na sua lamparina? Será se o pavio já está apagando, já está duro? Ou ainda tem azeite nessa lamparina, irmão? Eu quero levar você rapidamente a meditar comigo lá em Mateus, no capítulo 25. Você também conhece esse texto, ele é muito fácil. Olha o que a palavra diz no capítulo 25 de Mateus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mateus no capítulo 25, irmão, a partir do versículo de número, para nós ganharmos tempo, Mateus 25, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram consigo azeite. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tomando o esposo, e tornando o esposo, tosquenejaram. Todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens levaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas, no 8, porque nossas lâmpadas se apagaram. Bom, pensa que uma coisa terrível é o crente deixar a sua lâmpada apagada. Você sabe o que é que a palavra de Deus vai dizer nesse texto aqui, irmão? Porque deixaram as suas lâmpadas apagadas. A Bíblia vai dizer aqui que elas saíram e o esposo chegou. E quando o esposo chegou, aqui no versículo de número 12,
E respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Acabou o azeite, saíram da presença, foi comprar, foi abastecer as lamparinas para acender. E a Bíblia diz, irmão, de forma clara, que quando elas voltam, que bate na porta, a Bíblia diz que o noivo disse o quê? Não vos conheço. Se você deixar o azeite acabar e Jesus voltar, não vai ter segunda chance para você, porque o noivo voltou. O noivo voltou, irmão. A porta da graça agora fechou a porta. O que resta agora é a grande tribulação. Mas quando Jesus voltar, você precisa, irmão, ter azeite na sua lamparina. Mais uma vez, fale para o seu irmão assim, bem forte, olhando para ele: é preciso você ter azeite na lamparina. Não invente de ir lá fora comprar. Não invente de dar uma voltinha, descansar. Não invente que dentro da igreja é ruim. Aqui, irmão, muitas das vezes nós não atentamos. O pregador não atenta para falar duas verdades dentro desse texto. A primeira verdade, eram 10. Amém? E elas eram virgens. Significa 2 grupos dentro da igreja. Eram virgens, não tinham se prostituído, não tinham se contaminado. Mas 5 eram prudentes e 5 loucas. Tem 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Tem os prudentes e tem os loucos, que ficam brincando. Hoje é, amanhã não é. Hoje vem para o culto, amanhã não vem. Hoje é crente, hoje é fiel, quando amanhã está desviado, está afastado. Se Jesus voltar num momento desse, você sem azeite, não tem como. Jesus, ele está dizendo: eu não lhe conheço. Quem é você? Olha o que o versículo vai dizer no versículo 25, no primeiro versículo, Mateus, capítulo 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do... Então Deus está fazendo uma comparação com o reino de Deus. É semelhante. Ele está dizendo: olha, a semelhança é mais ou menos assim. Tem 5 que é e 5 não é. Estão na igreja, são virgens, mas se descuidaram por alguns segundos, deixaram de vigiar por algum momento, deixou as suas lamparinas apagar. Irmão, não deixe a luz de Deus na sua vida apagar por nada. É difícil com Deus, tem momento que é difícil mesmo. Tem momento que você diz: será se eu vou romper essa crise, essa prova, nesse dia, nessa hora? É verdade, é assim mesmo. Agora eu quero falar para você: é melhor você sofrer do lado de Cristo do que você sofrer lá fora no mundo. Ainda correr o risco de Jesus voltar e olhar para você e dizer: eu não conheço.